Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre triângulos, tá? É a parte 1. Nós vamos falar sobre os elementos de um triângulo, classificação, tá? E os ângulos, tá? De um triângulo. Vamos começar pelos elementos. Todo triângulo tem 3 vértices, né? Aqui, neste caso, vértices são as pontinhas, ó. Aqui eu tenho o vértice A, vértice B e o vértice C. Todo triângulo tem 3 lados. Eu tenho o lado AB ou BA, tá? Aí, como é que se escreve o lado AB? Eu escrevo AB, o ideal é que você coloque um traço em cima, ou BA. Eu tenho o lado BC, que eu escrevo BC. E eu tenho o lado CA ou AC, com um traço em cima, tá bom? Esses são os lados. Ângulos internos são esses em roxinho, em lilás, tá? Eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ideal é que você coloque o traço em cima também. Bom, então você coloca ângulo A, ângulo B, ângulo C, tá? Sempre o chapeuzinho em cima da letra. Ou ângulo BAC ou BAC. Ângulo ABC, sempre com acento em cima. Ou ângulo BCA, tá? Poderia escrever também CAB, ou CBA, ou ACB, sempre com acento circunflexo. Ângulos externos, também com acento, vocês podem ver aqui. Nós temos o ângulo A, ângulo B, que é ângulo externo. Como que eu encontro o ângulo externo? Você pega um dos lados, tem que escolher um dos lados. Poderia prolongar para lá também. Prolonguei esse lado, tá aqui, olha. Ângulo externo A. Por que A? Porque aqui é ângulo vértice A. Então, a gente vai usando a letra que tem do vértice. Aqui é o ângulo externo, prolongando este lado aqui, eu tenho um ângulo externo B, tá? E aqui eu tenho um ângulo externo C, que está tudo em amarelo. Como que eu represento o nome triângulo ABC? No lugar de sempre estar escrevendo triângulo ABC, você pode simplesmente colocar o símbolo do triângulo e colocar o nome dos vértices, tá? E vamos falar de lados opostos. O lado oposto ao ângulo A, você vê quem está apontando o lado oposto ao ângulo A é o lado BC. Quem é o lado oposto ao ângulo B? Você vai para o lado oposto, não vai para os lados, né? Você vai para o oposto. Vai ser o lado AC. Que é um lado... Qual lado do triângulo é oposto ao ângulo C? É o lado AB. Tudo bem? Agora nós vamos falar de classificação dos triângulos quanto às medidas dos lados. Quando os 3 lados têm o mesmo tamanho, aqui, ó, os lados... Tá? AB igual a BC, que é igual a C. Tudo com o mesmo tamanho, ele é chamado de equilátero. Todos os lados iguais. Isósceles, quando só tem 2 lados iguais. O diferente é chamado de base, tá? Aqui eu coloquei AB igual a BC, que é diferente de AC, que é pequenininho embaixo. E o que são triângulos escalenos? Quando os 3 lados têm tamanhos diferentes. Tudo diferente, tá bom? Vamos ver agora a classificação quanto aos ângulos. Tá? Quanto aos ângulos, isso aqui é revisão. É quando todos os ângulos, né, a gente tem as medidas, tá? Ou a gente verifica a abertura. Quando vai ser acutângulo? Quando todos os valores estiverem menos que 90 graus. Todos os ângulos são agudos, tá? Ângulos internos que eu estou falando. Quando que o triângulo vai se chamar triângulo retângulo? Quando ele tiver um quadradinho. Ou quando você vê assim, ó, parece até uma letra L, né? Parece um canto de quadrado, um canto de retângulo. Ele pode estar virado para cima, para baixo, não importa. Mas ele com certeza sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Ou quadradinho, ou valor 90 graus. Um ângulo interno valendo 90. E quando que o triângulo vai ser classificado como obtusângulo? Quando ele tiver isso aqui, ó, um ângulo obtuso, tá bom? Então, acutângulo, quando todos os ângulos internos são agudos.
Triângulo retângulo, quando tiver um ângulo reto. Triângulo obtusângulo, quando tiver um ângulo obtuso. E a gente vai ver algumas particularidades, dos triângulos, né, de modo geral. Triângulo é o único polígono que não tem diagonais. Gente, vamos lembrar. Diagonal é quando liga vértices que não são consecutivos, vértices que não são vizinhos. Eu vou desenhar aqui um paralelogramo mal feito aqui, mas só para vocês entenderem na minha folha. Tem aqui um paralelogramo e agora eu vou fazer a diagonal. Vértices A, B, C, D. Eu não posso fazer diagonal de A para B, porque isso aqui é lado. Não posso fazer diagonal, por exemplo, de A para D, porque isso é lado. Então, para fazer diagonal, eu vou ter que fazer de A até um vértice não vizinho, que no caso é o C. Então, a diagonal vem para cá. Qual outra diagonal eu vou ter? De B indo para D. Então, no triângulo, vou usar esse exemplo aqui. Qual o vértice que não é vizinho ao A? Os dois são vizinhos. Qual o vértice que não é vizinho ao B? Não tem ninguém. Se eu for ligar de B para A, vai ser lado do triângulo. Então, o triângulo é o único polígono que não tem diagonais. Particularidade. Em qualquer triângulo, o maior lado, tá? A medida do maior lado é sempre menor que a soma dos outros dois. E aqui eu coloco uma diquinha para vocês, um exemplo, né? Verificar se pode existir um triângulo cujos lados medem esses valores. Como vocês podem ver, o maior lado é 13. Então, 13 tem que ser, né? Ó, a medida do maior lado deve ser sempre menor. Então, 13 tem que ser menor do que a soma desses dois lados. Vamos ver se isso acontece? Então, aqui no meu papel, tá, de apoio, eu vou pegar 6,9 e vou somar a 7,2. 9 mais 2 é o 11, vírgula embaixo de vírgula, né? 6 mais 1 é 7, 7 mais 7, 14, vírgula embaixo de vírgula. Deu 14,1. Vamos voltar lá no exemplo. Gente, no exemplo, o maior lado é 13, sendo que a soma deu 14. Como a gente viu, o maior lado tem que ser menor do que a soma, tá? E, realmente, o 13 é menor do que 14,1. Então, com certeza, pode existir um triângulo cujos lados medem isso, tá? Isso também poderia ser feito no compasso, mas como na última aula eu não sinalizei, poderia fazer um segmento de reta de 13 centímetros e fazer essas aberturas no compasso para ver se ia fechar ou não o triângulo, tá? Já para a próxima aula, eu vou pedir que, por favor, vocês consigam comprar um compasso e um par de esquadros para a gente começar a trabalhar mais o desenho geométrico, tá bom? Continuando a aula. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus, tá? Aqui nós temos a demonstração algébrica. Aqui eu tenho um triângulo qualquer. E o que foi feito? Pelo vértice A, eu fiz uma reta paralela ao lado BC, tá? E aqui eu chamei esse ângulo de X e chamei esse ângulo aqui de Y, tá? Ó, considere uma reta R passando pelo vértice A, paralela ao lado BC, como eu falei. Como pode ser observado na figura abaixo? Pode-se obter os ângulos de modo que x mais y mais a é 180. Como vocês podem ver, esse aqui é um ângulo de meia volta, então a soma desses três aqui de cima é 180. Sabendo que a reta R e o lado BC são paralelos, os ângulos y e C são alternos internos, então y é igual a C, tá bom? Então eu poderia apagar esse y e colocar a letra C, porque são iguais. Pelo mesmo motivo, x é igual a b, tá? B e x são alternos internos, né? Assim, podemos observar que a mais x mais y, na verdade, é a mais b mais c, que dá 180. O que a gente queria provar, tá? E como eu provei que a soma dos ângulos internos é 180, vamos fazer isso no papel? Muito que vocês façam essa atividade, tá? E essa atividade de dobradura, tá? E eu gostaria que vocês tirassem foto ou filmassem, postassem, tá? Aí na plataforma, ou mandem pelo Zap, ou se me acharem nas redes sociais, meu Instagram é @manuela_de_oliveira. E me marquem, tá? Mostrem pra mim a atividade prática de vocês. Vocês vão pegar uma folha de papel, tá? Não precisa ser nova.
e pode ser de caderno, enfim. Vocês vão cortar um triângulo qualquer, tá? Do jeitinho que vocês quiserem. Faça um grandão, olha só. Esse aqui é bem grande, olha a proporção para minha mão. E agora eu vou pedir que vocês pintem os vértices de cores diferentes, tá? Mas vocês vão pintar da mesma cor. Vamos supor, se eu usar aqui amarelo, eu vou ter que pintar os dois lados de amarelo aqui, tá? Nessa mesma ponta tem que ser amarelo. E nessa mesma ponta, vamos supor, azul dos dois ladinhos aqui em cima. E neste ladinho, vamos supor, vermelho, não sei. Usar as mesmas cores, tá bom? Eu vou fazer e já mostro pra vocês o resultado. Bom, gente, já pintei aqui os ângulos, né, as aberturas, tá? Usei as cores. Mas se você não tiver essas cores, você pode usar corretivo, giz de cera, lápis de cor ou outras cores que você tiver aí. E se não tiver nenhuma cor, você pode usar o lápis comum ou caneta. O importante é você participar, tá bom? Eu quero a participação de vocês, quero ver, porque é assim que a gente mede se vocês estão aptos, tá? A gente faz relatório, então é muito importante que vocês participem, se envolvam. Então, como que a gente vai provar que a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus? Você vai pegar o vértice de cima, tá? E você vai dobrar até encostar a ponta aqui, a pontinha do triângulo vértice, vai encostar aqui, ó, em cima do lado. A pontinha. Você não pode, olha só como é que é. Você não pode deixar, é que eu tô com uma mão apenas, mas aqui tá encostadinho bonitinho. Você não pode deixar acontecer isso aqui, ó. Ultrapassar, nem ficar, um exemplo, dobrado assim, tá? E você tem que dobrar de forma que aqui em cima eu tenho uma linha paralela ao lado de baixo. Dobrou, você vai fazer tipo um envelope. Você vai pegar essa outra parte aqui do triângulo, vai dobrar de forma que eu encontre as pontinhas aqui embaixo. De igual forma, você não pode dobrar aqui para dentro, nem dobrar para baixo, tem que dobrar de forma que fique aqui por cima do ladinho. E aqui você vai encaixar, vai dobrar o outro lado de forma que faça envelope. Olha só, gente, o que aconteceu? Porque agora meu triângulo já tá amassadinho. O que aconteceu? Juntando os três ângulos desse triângulo, virou um ângulo de meia volta, pessoal. E vocês sabem que ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Então, se você tá vendo aqui na prática, por meio da dobradura, que juntando três ângulos internos de um triângulo, você encontra um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180 graus. Então, tá provado na prática e foi provado ali algebricamente que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Isso no triângulo qualquer. Exemplo para vocês entenderem como que eu vou usar isso. Aqui é um exercício pedindo para calcular x nesse triângulo. X é um ângulo interno. E aqui eu tenho que os ângulos da base são 80 graus e 70 graus. Quem vai ser x? O que eu fiz? Eu fiz uma equação. Somando x a 80 mais 70, são os três ângulos aqui de dentro, coloquei igual a 180. 80 com 70 dá 150. Aí, isso continua igual a 180. Esse 150 vai para lá negativo, né? Porque aqui ele é positivo. Fazendo a subtração, a gente encontra que x vale 30 graus, né? Aquele ângulo pequenininho ali. Então, é isso, gente. Você também poderia fazer isso sem uso de equações, armando a continha dessa soma, depois fazendo a subtração, que dá no mesmo. A subtração 180 menos a conta, né? Outras particularidades dos triângulos. Em qualquer triângulo, o maior ângulo opõe-se ao maior lado. E o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Vale a recíproca. Vamos ver isso aqui. Olha só, nesses triângulos aqui, por exemplo, que eu usei no comecinho da aula. O maior lado é esse aqui de baixo. E a maior abertura é aquele lá, é o ângulo A. É isso que está falando. Sempre o maior lado vai estar oposto ao maior ângulo, tá? Uma propriedade. Outra particularidade. Em qualquer triângulo, o ângulo interno e o ângulo externo em um mesmo vértice são ângulos suplementares, tá? Aqui nesse ângulo, vocês podem ver que nesse mesmo vértice, o interno com o externo faz um ângulo de meia volta, que vale 180, tá? Aqui, por exemplo, este ângulo aqui de fora com esse de dentro também faz um ângulo de meia volta, que é 180. Aqui também, esse ângulo interno C com o C lá de fora também vai fazer um ângulo de meia volta. É isso que tá falando lá.
Seguindo, em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Antes de falar da demonstração que está ali, eu vou traduzir para vocês aqui no desenho. Por exemplo, este ângulo C, ele vai ser igual à mistura, a junção do ângulo A com o ângulo B. Então, a medida do C é a soma do A com o B. Exemplo, a medida do B vai ser igual à soma do A com o C. É sempre o de fora é igual aos dois de dentro que não estão coladinhos a ele. Falando em linguagem popular. Por exemplo, o ângulo A vai ser igual a quem? A soma dos dois internos que não estão coladinhos ao A. Quem são eles? Então, o ângulo fora, esse ângulo de fora amarelinho A, vai ser igual à soma do B com a soma do C, ambos de dentro, tá? É isso que tá falando. A demonstração é bem simples, tá? A única coisa que foi feita, eu tenho aqui um triângulo ABC, foi feita uma reta paralela ao lado BC, usando o teorema de Tales e as propriedades decorrentes, enfim. Se você for observar, o que acontece? Esse ângulo alfa, ele alterna interno com esse ângulo. Então, se aqui é alfa, aqui também mede alfa, tá bom? E se você for olhar agora, esquecendo o resto todo, esse ângulo aqui de fora é alterno interno, ó. Considera essa reta aqui transversal a essas duas paralelas. Esse ângulo todinho é alterno interno a esse ângulo aqui. Então, este ângulo tem o mesmo tamanho desse, tá? Ora, mas esse ângulo não é alfa junto com beta? E esse aqui não é o ângulo externo? É o que a gente queria provar. Então, este ângulo externo é a mesma coisa que a soma desses dois de dentro. Não precisam ficar em pânico, porque o que eu vou cobrar para vocês? É um exemplo prático. Vocês não vão ter que demonstrar isso numa prova, por exemplo. Aqui eu tenho pedindo para calcular, descobrir o valor de x nesse triângulo. Sendo que eu não tenho essa medida terceira aqui de dentro para fazer a soma dos ângulos internos igual a 180. Então, você vai recorrer à propriedade que o ângulo externo é igual à soma dos dois de dentro que não estão coladinhos, tá? Então, o que foi feito aqui? Eu somei 75 com x e coloquei igual ao ângulo de fora, que não está colado a nenhum deles dois. O ângulo de fora é igual à soma desses dois. É isso que está escrito aqui. E aí, o 75, que é positivo, foi para lá negativo. Então, fazendo a subtração, a gente encontra que x vale 65 graus. Característica, tá? Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360 graus. É tipo o que acontece nos quadriláteros, só que lá nos quadriláteros é a soma dos ângulos internos igual a 360, como se vê no 7º ano. Aqui a gente está vendo que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo, se você for juntar os ângulos externos, a soma vai ser 360 graus. Internos, a soma é 180. Externos, a soma de todos eles, dos externos, vai ser igual a 360 graus. E a gente tem a demonstração aqui, tá? Aqui, não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui é alfa, aqui é beta, o ângulo de fora, e aqui é lambda, ok? E aqui eu coloquei, pelo que a gente acabou de ver, alfa é igual a B mais C. Quem é B mais C? São os ângulos internos que não são coladinhos ao alfa, que não são adjacentes. E eu coloquei aqui também que beta é A mais C. Beta é igual à soma dos dois internos que não são vizinhos ao vértice B. E eu coloquei que lambda é igual a A mais B, que são os dois ângulos internos que não são coladinhos ao lambda, ok? Então, o que eu fiz? Alfa mais beta mais lambda, eu juntei essas três somas aqui. B mais C, mais A mais C, mais A mais B. Coloquei tudo ali junto, cada um na sua respectiva soma, né? E como a adição é comutativa, associativa e tudo mais, eu organizei essa turma aqui em A mais B mais C, tá aqui, olha. A soma de alfa mais beta mais lambda vai ser A mais B mais C, mais A mais B mais C. Aqui, gente, olha, se você for observar, eu tenho 2A, 2B e 2C. Então, eu separei em duas somas de A mais B mais C. Sendo que, olha, quem é A, quem é B e quem é C? Não são os ângulos internos?
E a soma de 3 ângulos internos do triângulo não é sempre igual a 180? Então, é isso que a gente faz aqui, olha. Então, a soma dos ângulos externos, isso daqui é 180. Isso aqui também é 180. E 180 mais 180, 360 graus, que é o que a gente queria provar. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? Agora as atividades têm prazo de entrega, então façam de tudo para entregar dentro do prazo, que isso aí vai bem no relatório de cada um de vocês, tá? Se dediquem e aguardo vocês no decorrer da aula.